Ainda temos mais um momento, adolescente, atenção. Mas, antes da nossa última apresentação, eu quero conversar com vocês sobre exatamente aquilo que aconteceu nesse palco, nessa noite de sexta-feira. Vocês presenciaram aqui alguns dos heróis mais famosos, na verdade, que existe. Eu gosto de todos esses heróis. Confesso para você que não tenho assim uma preferência, mas apesar de estar de Thor, não significa que ele é o herói que eu mais admiro. Na minha infância tinha um herói que eu gostava muito de assistir os filmes, as séries desse herói. Eu não sei se a produção conseguiu a imagem desse herói, dá para projetar, não sei se dá para projetar aí na tela. Está aí ele, é esse herói aí. Você conhece esse herói? Quem conhece esse herói? Como é o nome desse herói aí? Que Jiraiya, rapaz. Jiraiya está aqui, ó. O Jiraiya está aqui. Jaspion, né? Jaspion, esse cara aí era fenomenal, gente. Esse cara aí, né, vencia cada monstro que eu vou te contar. Ele tinha o parceiro dele, o Daleon, aquele robozão. Quem lembra do Daleon? Daleon? Não é do tempo de vocês. Ele enfrentava grandes vilões, vilões tão fortes, tão poderosos como esse vilão principal, né, que estava aqui nessa noite. E todos nós, adolescentes, temos grandes vilões. Todos nós temos grandes inimigos. Talvez você diga assim: não, pastor, eu sou paz e amor. Não, pastor, eu não gosto de brigar com ninguém, eu sou da paz. Mas a gente tem alguns vilões. Talvez, por exemplo, o seu vilão seja aquele seu amigo, aquele seu colega que fica chamando você de cabeçudo, que fica chamando você de orelhudo, né? Que fica fazendo bullying com você. Vocês não sabem o que é isso, né? Bullying, né? Existe bullying entre vocês? Não, né? Não existe, né? Bullying entre adolescentes? Com certeza não. Mas, de fato, a gente tem alguns inimigos. Talvez, para alguns de vocês, alguns inimigos é aquela prova de matemática, né? É um grande vilão. Para alguns, o grande vilão é português. Não é verdade? Outros não. Outros já acham que os vilões são os vilões do mundo cibernético, né? Os vilões lá, os dos jogos, né? Eu não sei qual é o nome dos vilões dos jogos. Você joga Free Fire, né? Qual é o nome do vilão do Free Fire? Tem não vilão, né? É esse mesmo, né? É esse mesmo. Mas, adolescente, uma hora ou outra, o vilão morre, não é verdade? Morre, uma hora ou outra o vilão morre. Mas quem quase morreu nessa noite de hoje foi o nosso amigo aqui, representado aqui por um adolescente, aquele que estava acorrentado. Inclusive, ele está vindo aí pelo meio agora, né? Então, ele quase vai para o beleléu. Todos nós, adolescentes, iremos um dia enfrentar a morte. E atenção, preste atenção que eu vou falar para você. Atenção. Não importa a sua classe social, não importa a sua idade, não importa se você é bonito ou se você é feio, se você é gordo, se você é magro, se você é loiro ou se você é moreno. Um dia todos nós iremos nos deparar com a morte, porque a verdade é essa, adolescente, a morte não respeita ninguém. Desde o tempo de Adão até os dias de hoje, a morte permanece firme e forte no meio da nossa sociedade. E a morte, adolescente, ela não avisa quando vem, né? Já pensou se você soubesse o dia que você irá morrer? Se você soubesse o dia que você irá morrer, adolescente, o que você iria fazer daqui para frente? Compartilhe aí com a pessoa do seu lado. O que você iria fazer? O que você ia fazer para... Não, é aproveitar a vida. Bom, se tem uma coisa que nos causa pavor, se tem uma coisa que faz a gente pensar em morte, é quando a gente entra no avião. Quem já andou de avião? Quem já entrou no avião? Quem já viajou de avião? Quem já viajou de avião? Tudo isso? Legal.
Quando você entrou no avião, você imaginou pensou assim, já pensou se o avião cai e eu morro? É uma estatística, adolescente, bem pequena, né? Há mais probabilidade de acontecer um acidente de carro do que um acidente aéreo. Essa é a verdade. Mas no avião, adolescente, até mesmo um ateu, até mesmo aquela pessoa que não, digamos assim, não acredita em Deus, não curte Deus, até mesmo essa pessoa vira crente nessa hora, né, adolescente? Mas uma coisa que eu quero perguntar para você, você está preparado, adolescente, para esse dia? O dia da morte? A Bíblia diz, adolescente, que o pecado entrou na humanidade. E aí eu quero dizer para você que o pecado é exatamente aquele vilão que estava aqui no meio do palco, a morte. A morte entrou na sociedade, entrou no mundo por meio do pecado de um só homem. Nessa apresentação que nós vimos, agora há pouco, o adolescente estava em desobediência a Deus. E por conta da desobediência a Deus, estava sendo escravizado por aqueles pecados que você viu aqui no palco. Vícios, imoralidade, paixões, a desobediência, a mentira, o desejo de ser aquilo para o qual ele não foi criado. O ser humano, a humanidade, o homem, não foi criado para viver acorrentado, para viver em desespero, como aquele adolescente que estava aqui. E a Bíblia fala, adolescente, que o pecado entrou na terra por meio de um só homem. Olha o que diz em Romanos, capítulo 5, verso 12. Diz assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos os homens pecaram. O mundo perfeito que Deus havia criado, adolescente, entrou em colapso exatamente no momento em que o homem decidiu desobedecer a Deus. Isso aqui que você viu no palco foi exatamente o retrato da desobediência. Foi exatamente o resultado, a consequência da escolha que o homem fez lá atrás. Porque, devido a essa escolha, toda a humanidade que viria após Adão, que viria após Eva, entraria também em colapso. Em colapso moral. Porque antes, o homem poderia ter acesso a Deus livremente e poderia adorar ao Senhor, poderia viver em obediência a Deus e assim reverenciá-lo de forma completa, de forma de frente a frente com o Senhor, próximo de Deus, mas o homem decidiu viver afastado do Senhor. E por causa do pecado de um só homem, toda a criação, então, passaria a nascer no pecado, porque a Bíblia diz, em Romanos capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então, o que afastou o homem daquele relacionamento perfeito do início foi exatamente a desobediência adolescente, do primeiro casal, que estava lá no início de tudo. E aí essa história você ouviu falar, essa história sua mãe ou seu pai contou para você, e muitos acreditam, muitos acham, e tem pessoas, adultos, professores, amigos de vocês, que dizem que isso é um mito. Ora, como pode ser um mito? Uma história que foi passada, que foi contada de geração em geração e foi presenciada pelas pessoas que contaram. Foi presenciada por Moisés, foi presenciada por Abraão, quando teve o contato com o Senhor, quando Deus o chamou para sair da terra que ele morava. Quando Deus falou com Moisés por meio de uma sarça ardente. Quando Deus deu um sonho para José, que um dia ele seria um grande governante. Então, o relato desses personagens e de tantos outros comprova a veracidade da Bíblia. Então, o homem passou a viver afastado do Senhor, adolescente. Mas, durante muito tempo, a humanidade tentou se aproximar de Deus. E sabe de uma coisa? Tentou de diversas formas. Ser bonzinho, é legal ser bonzinho, né?
Todo mundo gosta de ser bonzinho, às vezes você é malzinho, né? Então, isso é consequência da tragédia que houve lá no início, entre Adão e Eva. Agora, adolescente, eu quero que você preste muita atenção. Atenção, olha aqui para mim. Eu quero que você entenda que assim como a humanidade tem tentado fazer de tudo para se aproximar de Deus, a fim de demonstrar sua bondade, e nada de suas atitudes, nenhuma de suas atitudes poderia aproximar novamente o homem de Deus, só poderia ter uma solução. Você conhece alguém que insiste muito com outra pessoa, por algum motivo? Parece assim um adolescente apaixonado, né? Que está gostando de uma outra menina e a menina não gosta dele, e aí, de repente, ele tenta se aproximar, ela diz, não quero, mas de tanto ele insistir, ela acaba cedendo. Sabe, adolescente? O que eu quero dizer para você é que, mesmo o homem persistindo em agradar a Deus, do seu jeito, da sua forma, nada, absolutamente nada poderia aproximar novamente o homem de Deus. Somente através do sacrifício de um grande herói, do maior herói de todos os tempos, que você viu aqui na frente, nós podemos tirar as correntes do pecado, daquele pecado que nós herdamos no início. Talvez você diga, pastor, eu não cometo pecado, eu sou uma pessoa boa. Você já mentiu alguma vez na sua vida? Bom, isso é pecado, adolescente. Isso é pecado. Então, frequentemente, todos os dias, o desejo do nosso coração é fazer a vontade da nossa carne. Mas para que a gente possa se libertar desses maus desejos, adolescente, nós vimos aqui, na história relatada, que somente através do sacrifício de Jesus Cristo, daquilo que Ele fez naquela cruz por mim e por você, nós podemos ser redimidos, nós podemos nos voltar para o Senhor. Assim como Adão e Eva estavam no início, naquele relacionamento de amor com Deus. E sabe de uma coisa, adolescente? Hoje você tem a oportunidade de se conectar novamente com o Senhor. Não através de um herói, não através de uma pessoa, não através de uma igreja. Afinal de contas, não é a religião que salva, não é a nova igreja batista, a grande circular que salva, não é a fachada de uma igreja. Mas sim Jesus, adolescente. Somente Jesus é capaz de nos redimir dos nossos pecados. Hoje você tem a oportunidade de reconhecer que você tem andado longe dos caminhos do Senhor. Hoje você tem a oportunidade de fazer parte dessa família, da família do Senhor Jesus, da família do único, do verdadeiro herói, do único capaz de nos salvar, Jesus Cristo. Mas para isso, adolescente, para você entender, de fato, o que Jesus fez por você, você precisa reconhecer, você precisa ser humilde e reconhecer que você é pecador, e reconhecer que você precisa do Senhor, de reconhecer que você precisa ser salvo nessa noite de hoje. Eu quero que você agora abaixe a sua cabeça, e eu quero que você comece então a refletir sobre como você tem andado diante de Deus, sobre como você tem andado diante do Senhor. Quero que você pare e pense agora, porque talvez você diga que esses desejos, essas vontades que você sente, é mais forte que você, e por conta disso vai ser muito difícil você viver para Deus. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, adolescente. Eu quero que você fique de cabeça baixa e refletindo sobre isso que eu estou falando para você. Eu quero que você saiba que o único capaz de resolver a sua situação diante do Pai é o próprio Pai, Jesus Cristo. Lucas capítulo 19, verso 10, diz que o Senhor, Jesus,
o Filho do Homem, veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Adolescentes, hoje você pode aceitar a cura para a sua alma. Hoje você pode dizer para o Senhor que você quer, de fato, que Ele seja o Salvador de sua vida, que você, de fato, precisa dEle para viver uma aliança de amor. Hoje você pode se libertar do poder da morte, mas primeiro você precisa reconhecer que você é um pecador. Precisa acreditar que Jesus morreu pelos seus pecados e que Jesus na sua vida é o melhor acontecimento de todos os tempos. Em Romanos capítulo 10, verso 9, diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor de sua vida e em seu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Na verdade, que você vai fazer. Quero que você faça essa oração comigo. E ao final, se você tiver feito essa oração, eu quero que você saiba que a partir de hoje você faz parte da família de Jesus. Oremos então. Pai querido, eu reconheço, Pai, que tenho andado afastado dos teus justos caminhos. Eu reconheço que tenho sido um adolescente falho em algumas áreas de minha vida. Meus pensamentos são voltados todo o tempo para o mal, Senhor. Tenho um desejo de consumir, de experimentar uma vida pela qual hoje eu entendi que não é o propósito para a minha vida. Viver longe de Ti não é o propósito para a minha vida. Abençoe, Senhor. Hoje, através dessa encenação e daquilo que o Senhor falou na Tua mensagem, eu entendo que ando longe de Ti e que preciso me relacionar novamente contigo. Por isso eu te peço perdão, Senhor, pelos meus pecados. Estou arrependido, Senhor, da vida que tenho levado. E decido viver uma nova vida, agora entregando a minha vida a Ti, para Tu ser o único Senhor e Salvador de toda a minha jornada. É o que eu te peço, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Adolescente, se nessa noite você fez essa oração, tá? De olhos fechados, você falou isso para Deus, quero entregar uma fichinha para você, para nós estarmos orando por você. Então, se você fez essa oração, quero que você levante sua mão bem alto. Quem fez essa oração? Quem fez essa oração? Quem fez essa oração? Entregando a sua vida para Jesus, para Ele ser o único Senhor de sua vida, com sua mão bem alta, levantada. Algum dos nossos amigos, nossos irmãos vão entregar uma ficha para você. Ali atrás, aqueles dois meninos ali, ó, aí tomou uma decisão legal, ali atrás também, né? Vamos lá, rapidinho. Pronto, ali atrás também, outro adolescente. A Bíblia diz, adolescentes, que se você confessar Jesus como Senhor de sua vida, você tem a vida eterna. É a garantia que Ele nos dá em João capítulo 5, verso 24. Ele diz, Jesus fala, ó, quem ouve a minha palavra e crê nela, crê naquele que me enviou, tem também a vida eterna e não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Quem mais quer tomar essa decisão? E não tenha vergonha, adolescente, pois um dia você vai chegar diante de Deus. E se hoje você tem vergonha de tomar essa decisão, de aceitar Jesus como Senhor de sua vida, o Senhor se envergonhará de você diante do Pai. Amém? Mais alguém? Pronto. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por esses adolescentes, por esses adolescentes, bastante adolescentes que tomaram a decisão. Baixe sua cabeça, oremos. Pai, toma de conta de cada vida, de cada adolescente, que nessa noite
decidiu reconhecer que está afastado dos teus caminhos, Senhor. Toma de conta, abençoe e guarde-os. É o que nós pedimos. No nome do teu Filho Jesus. Amém.